Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você, sua família, sua casa. Quem fala com vocês é o pastor Mário Teixeira. Hoje, domingo, estamos mais uma vez aqui para falar da Palavra de Deus. Acabamos de participar agora de um culto abençoado. Eu creio que você que já está em casa também participou do seu culto de louvor a Deus. E nessa noite nós estamos aqui para falar mais uma vez da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar terminando o nosso estudo no capítulo 20 do Apocalipse. Nós já falamos no capítulo 20 do Apocalipse. Hoje nós vamos estar terminando o capítulo. Vamos na próxima live falar sobre o capítulo 21. Mas antes vamos fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nessa noite de domingo, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos a vida de cada pessoa, Pai, que vai assistir essa live, que vai assistir, Senhor, essa aula, esse estudo bíblico, que a Tua palavra possa ser, ó Deus, possa tocar e edificar corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem, vamos ler a palavra. Hoje nós vamos ler do versículo Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler aqui do versículo 11 ao 15. Então, nosso texto hoje é do 11 ao 15. Você que está entrando aí, compartilhe esta live para mais pessoas. Vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus. Compartilhe com um amigo e vamos ler a Palavra de Deus. Diz assim o texto da Bíblia: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o juízo final. Nós já falamos sobre o milênio, já falamos sobre a vitória de Jesus sobre o exército de Satanás, mas agora nós vamos falar sobre o juízo final. Então, o capítulo 20, a partir do versículo 11, começa com, novamente, João dizendo: vi um grande trono branco. Então, esse versículo
ele vai demonstrar que João, ele vê. Isso é uma forma típica de que ele está tendo uma nova visão aqui no Apocalipse. E essa nova visão indica que João está observando uma cena que é uma cena distinta e também uma cena solene. Então ele diz: vi um grande trono branco e aquele que estava e aquele que nele se assentou. Então, dentro de um contexto imediato dessa palavra, nós vamos perceber que aqui fala da descrição do juízo final, que também nós podemos particularmente chamar de juízo do grande trono branco. Então, é bom entendermos que esse juízo ocorre após o milênio, que nós lemos no nosso estudo passado, no capítulo 20, do versículo 1 até o 10, que fala do milênio e fala também da derrota definitiva de Satanás. Então, esse texto ele serve para nós como uma transição que fala logicamente do fim das coisas velhas, daquilo que desse mundo que nós vivemos atualmente, e também do início da nova criação, que nós vamos ver nos 2 últimos capítulos daqui do livro de Apocalipse, que é o capítulo 21 e o capítulo 22. Então, quando fala aqui um grande trono branco, a palavra trono literalmente significa autoridade, soberania, governo e também julgamento. Então, essa é o símbolo da palavra trono aqui no Apocalipse. E quando se refere que o trono é grande, automaticamente reflete a magnitude do juízo. Então isso vai abranger literalmente todos os povos e época. Então vai falar do povo, tanto do passado, na história, como no presente que nós vivemos hoje, e também do futuro. O texto diz que o trono é o quê? Trono branco. Simboliza pureza, justiça, santidade e retidão absoluta. Então, o branco aqui simboliza pureza. Significa que algo puro, mas também significa a justiça de Deus, a santidade e a retidão. Isso entra num contraste com os tronos humanos, com aquilo que nós vemos como governo humano. Porque o governo humano, literalmente, ele pode ser corrompido. Ele pode ser corrompido. Mas esse trono, ele jamais terá fim. É um trono
eterno do Deus que nós servimos. Uma outra coisa, no versículo 1, é aquele que se assentou naquele trono. Então, está falando literalmente de Deus em sua manifestação de juiz supremo. Toda autoridade é relacionada ao eterno Deus. Algumas pessoas chegam ao ponto de associar esse juiz a Cristo, logicamente, com base em João 5:22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então nós vamos perceber aqui que está indicando que o trono pertence tanto ao Pai quanto ao Filho. E aqui está uma perfeita unidade da Trindade no ato do juízo. Então, contradizendo o que os unicistas dizem, contradizendo o que os unicistas falam. Vocês estão me ouvindo aí? Quem está me ouvindo, diga graças a Deus. Aí escreve aí, estou ouvindo. Se você estiver me ouvindo, você pode falar comigo aí que está ouvindo a palavra. Bem, o texto ainda diz: cuja a presença fugiram o céu e a terra. Então aqui é uma expressão, a questão da dissolução do universo atual. Então, na linguagem, aqui reflete a questão de um colapso que haverá dessa criação que Deus fez, dessa parte material, desse mundo que nós chamamos de mundo cósmico, diante da glória e da majestade de Deus. Então, existem alguns textos da Bíblia que apoiam esse paralelo da questão da dissolução do universo. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá para a segunda epístola do apóstolo Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 10 e 12. Olha o que diz aqui: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos com grandes estrondos, os ardendo desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimarão. Mas havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Veja só que o apóstolo Pedro fala que quando o Senhor voltar, porque aqui ele está falando do dia da volta de Jesus. E ele diz que Jesus voltará como um ladrão de noite. Isso nos dá uma
perspectiva de que nós precisamos estar preparados, porque a vinda do Senhor será eminente, mas ela será a qualquer momento. Então, quando vir o Senhor, o texto está dizendo aqui no versículo 10, os céus passarão. Tudo que nós vemos hoje, que achamos de uma certa forma maravilhosa, isso vai acabar. Isso vai terminar. Esse mundo vai passar. Eu já vi muita gente falando, eu não acredito que o mundo vai acabar. Mas o texto diz que tudo que há nessa terra que foi contaminado pelo pecado, vai acabar. Tudo vai acabar. Isaías capítulo 51, versículo 6, vamos ler o que diz lá, Isaías. Eu quero ler para nós estarmos sempre dentro da Bíblia. Eu não quero falar nada que não seja bíblico. Vamos lá, Isaías capítulo 51, versículo de número 6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrada. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto de Isaías. Primeiro, que nós devemos estar atento ao que vai acontecer nessa terra. O texto diz que os céus desaparecerão. Por quê? Porque haverá um novo céu e haverá uma nova terra. Então, isso aqui, Mateus também, no capítulo 24, no versículo 35, diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras ditas não foi por Mateus, não foi por Pedro, não foi por nenhum apóstolo, foi pelo próprio Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus disse que o céu e a terra que nós habitamos atualmente, ela há de passar. Então, isso significa que esse mundo atual, e quando eu falo de mundo, mundo pode ser interpretado como mundo sistemático, mas também mundo cósmico, do cosmo, que fala do universo, dos planetas, das estrelas, e está falando que esse mundo não terá mais lugar, pois será substituído automaticamente por novos céus e nova terra, conforme lemos e leremos no nosso próximo estudo, no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1. Então o texto diz ainda aqui no versículo 1, e não se achou lugar para eles. Então essa expressão aqui, ela reforça a questão da aniquilação ou da extinção da ordem criada atualmente, desse mundo que foi criado na
atualidade onde nós vivemos. Então, toda a estrutura do cosmos que estudamos, que conhecemos secularmente, vai deixar de existir perante a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, haverá o acontecimento que se espera, porque o juízo de Deus, o juízo final, vai acontecer. O juízo do trono branco. E esse juízo, ele vai ocorrer para julgamento não dos que são salvos. Então, meus irmãos, aqui não está falando de mim e de você cristão, de você que serve a esse Deus Todo-Poderoso. Mas aqui está falando dos ímpios que foram mortos de todas as épocas, de toda a história da humanidade. Quem é que vai estar nesse dia perante o Senhor? Nós podemos dizer que vai estar Napoleão Bonaparte, vai estar Hitler, vai estar Monini, vai estar o Buda, vai estar aqueles homens maus, vai estar os líderes religiosos que não ensinaram a verdade do Evangelho. Então, todos comparecerão para o julgamento, e esse julgamento aqui é o julgamento final. Desse julgamento haverá a condenação eterna daqueles que rejeitaram a Jesus, que rejeitaram a Cristo. Então, aqui não envolve os salvos. E quando eu falo de salvos, eu quero deixar bem claro que nem todos que frequentam a igreja são salvos. Nem todos que desceram as águas batismais são salvos. Pois a salvação, ela é por intermédio de Cristo. Então, os salvos, pois que já estão com Cristo aqui nesse período, desde a primeira ressurreição, que nós lemos nos versículos 4 e 6, do 4 ao 6 do Apocalipse 20. Então, todos os mortos não salvos irão comparecer diante desse trono branco. Seja ele grande, seja ele rico, seja ele empresário, seja ele influente, famoso, como pequeno, pessoas pobres, pessoas miseráveis também vão comparecer, porque essa justiça não está na questão da distinção de pessoas. Vai estar lá o empresário mais rico, mas também vai estar as pessoas pobres que não quiseram a salvação. Então vai estar pessoas de todos os tipos, inclusive muitos religiosos, inclusive pastores que pregaram o Evangelho, mas que não tiveram uma conversão genuína a Cristo. Eles também vão comparecer nesse dia, porque eles não vão estar com os salvos que foram arrebatados. Eles vão ficar aqui.
Então, aqui a expressão é de um julgamento total, de uma totalidade. Então, qual será o critério desse julgamento? O versículo 12, vamos ler Apocalipse 20, versículo 12. Vou abrir aqui para nós lermos na Bíblia. Olha lá, versículo 12 diz: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então aqui está falando no plural, a palavra livros. E esses livros são pelas obras registradas. Então, a condenação virá quando for confirmado praticamente a ausência do nome de determinadas pessoas no livro da vida. Então a coisa não vai ser fácil. Então você que está me assistindo ou me ouvindo, o tempo é hoje de você reconhecer que você precisa de Jesus. De que você precisa da palavra de Deus. De que você precisa da salvação. Então, existem algumas ligações doutrinárias importantes aqui. Primeiro, a questão do juízo final. O juízo final é o último ato judicial do próprio Deus sobre a humanidade ímpia. E quando eu falo aqui de ímpio, pessoas que eram mal de coração. Tem pessoas que são boas que também serão relacionadas. Porque a única forma de sermos salvos não é pelas obras que fazemos, não é apenas pelo bem que você faz, porque se fosse assim, seria muito fácil. Não é porque eu dou cesta básica, não é porque eu tiro da minha roupa para dar para alguém, que é a garantia de eu ser salvo. A salvação está unicamente ligada a Cristo. A salvação está unicamente ligada ao Senhor Jesus. Então, aqui vai definir literalmente qual será o destino eterno daqueles que não reconheceram a salvação em Jesus. É difícil, né, meus irmãos? Muito difícil. Você pode ver aqui nos versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, além de morrerem fisicamente na atualidade, porque todos nós, seres humanos, um dia vamos morrer. Mas além de morrermos, nós também vamos acabar morrendo uma segunda vez. Se não formos salvos, nós morreremos sem Cristo. Morreremos sem Jesus. E se morrermos sem Jesus, o texto está dizendo que a nossa condenação é junto com o inferno, no lago de fogo. Então, a dissolução do universo, é algo interessante. Porque o universo atual, nós sabemos que é temporário. É temporário.
e ele será substituído pela nova criação. Esse é um conceito que quebra qualquer permanência das coisas materiais. Então, Jesus ele é apresentado aqui como juiz. Então, nós vamos ver em Atos 17, versículo 31, portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Também, segundo Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, então esses são o que nós pensamos. Existe um aspecto grande, majestade, soberania total, autoridade, direito legal de julgar do próprio Deus. A justiça perfeita, a pureza, a santidade. Então, as implicações escatológicas aqui. Este é o fim definitivo do mundo atual e do mal. Todos os ímpios serão julgados individualmente. Então, o juízo aqui é pessoal, sem distinção de posição social, riqueza ou influência. O cenário aponta para a urgência que há da reconciliação com Deus antes que esse juízo chegue. Então, nossas aplicações aqui práticas para nós terminarmos esse estudo é termos consciência eterna que o mundo físico é passageiro. Tudo aqui vai passar. É que tenhamos uma urgência maior na questão da evangelização, principalmente nós que pregamos o Evangelho, porque multidões de pessoas estão caminhando para este juízo sem que nós possamos pregar a palavra de Deus, sem que possamos ensinar a palavra de Deus, talvez por falta de interesse de ganhar almas para o reino de Deus. E devemos ter prioridade às coisas santas. Devemos valorizar o que é definitivamente eterno e não nos apegarmos às coisas materiais, às coisas que são transitórias. E devemos ter esperança de que entraremos no novo céu e na nova terra, de que seremos salvos, porque não há temor deste trono para aqueles que estão salvos e que estarão participando da nova Jerusalém que descerá do céu. Então, meus irmãos, Apocalipse 20, do 11 ao 15, descreve uma cena solene que deve provocar reverência, reflexão e ação. Este é o nosso ponto em que o plano redentivo se conclui em juízo e injustiça. Então, a majestade do grande trono branco revela tanto a questão da santidade intocável de Deus, quanto o seu compromisso inabalável com a justiça. Ao mesmo tempo, prepara o palco para o cumprimento final das promessas de restauração da vida daqueles que servem a Deus na nova criação, no novo céu e na nova terra. Que Deus abençoe
sua vida, que você possa refletir no que eu falei aqui nesse estudo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, falou através desse estudo nessa noite. Seja com cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Até a nossa próxima live, até o nosso próximo estudo, se assim Jesus não voltar. Deus abençoe.